O duelo entre a equipe que só venceu em casa contra aquela que só venceu fora de casa, os visitantes levaram a melhor, coloca o Goiás numa situação complicada, mantendo-se na Z4 e escancar algumas questões que a gente tem que comentar. Então vamos falar desse jogo agora. Fala aí, seus torcedores que se emocionaram com a entrevista do Deivinho. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E antes de mais nada, deixe seu curtir aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal se você gosta de análises e gosta desse tipo de vídeo, para acompanhar aí os vídeos sempre que sair um vídeo novo. Se você marcar o sininho, recebe a notificação sempre que isso acontecer, beleza? Então, sem mais delongas, vamos fazer a análise dessa partida que mantém o Esmeraldino ali no Z4. Uma das piores coisas que tem aí nos times que estão na Série A e que precisam se manter em uma situação mais confortável, digamos assim, né? Equilibrada, que não vai brigar pelo título, mas que tem algumas pretensões como uma Sul-Americana, ou mesmo até mesmo a manutenção, né, na Série A, é a previsibilidade. O time não pode ser previsível. Você não pode entrar em campo indicando para o adversário como é que você vai jogar. E aí, você tem que entender um pouco a análise um pouco mais fria da escalação do time do Goiás. Porque olha só, o Goiás vem a campo com o Tadeu no gol, na zaga Bruno Melo e Sidmar, nas laterais Sander e Maguinho, na frente, no meio de campo, né? O William Oliveira, o Dieguinho, o Zé Ricardo e o Palácios como meia, e na frente dois atacantes, o Vinícius e o Gabriel Novaes. E aí assim, você torcedor do Goiás, você sabe muito bem que as pontas são uma grande força do time do Goiás. O Goiás ataca muito bem pelas laterais, usando o Sander, que tem ótimas enfiadas de bola, ótimos lançamentos e ótimos cruzamentos, e também o Maguinho, que também chega de trás, né, como elemento ofensivo e consegue fazer bons cruzamentos, até mesmo finalizações. Tem feito alguns gols aí na temporada, né? E tem o Vinícius, que é o jogador que seria tecnicamente de velocidade, entre aspas, tá? Porque ele não é nem tão rápido assim, mas é um jogador de desafogo pelo lado esquerdo, que faria as jogadas e infiltrações ali por aquele lado. E aí você tem esse time com essa formação, né? Com esse esquema tático, um 4-4-2, basicamente. E por onde é que o Goiás sairia bem? Ele sairia bem com o Sander pela esquerda, que tem um bom passe e uma boa chegada ofensiva, e pela direita com o Maguinho, né? E você tá jogando em casa, o Goiás jogando em casa. Então a tendência é que o Goiás aproveitasse suas melhores armas para conseguir o ataque e controlar o jogo. Só que o Goiás tem duas vitórias nessa competição, uma em cima do Botafogo e uma em cima do Corinthians, que foram vitórias em cima de times que propuseram o jogo. O time vinha para cima do Goiás e permitiu o contra-ataque. E aí, no contra-ataque, com velocidade, o Goiás conseguia boas chances de gol. Quando o Goiás tem que propor o jogo, então ele depende muito mais de outras peças que não são o Sander e não são o Maguinho, no caso. Que seria, por exemplo, o Palácios e principalmente o centroavante para segurar a bola ali na frente, que é o Gabriel Novaes. Só que eu até coloquei um apelidinho nele enquanto eu estava assistindo o jogo, que ele é o Gabriel Novaes, porque toda hora que a bola chegava nele, a jogada parava. O Palácio sofrendo uma forte marcação bem feita, inclusive do time do Cuiabá. E o Sander, que seria pelo lado esquerdo o bom passe, né, que teria qualidade no passe, não conseguia subir ao ataque porque tinha que se preocupar com as costas, já que ali do lado dele, né, do lado direito do ataque do Cuiabá, a gente tinha o Jonathan Cafu, que estava subindo toda hora para o ataque. E aí com isso o time do Goiás ficou meio que capenga, porque não consegue atacar pelo meio, porque tem dificuldades com o seu meia muito bem marcado e com o seu centroavante que não consegue jogar bem, ponto, né? O Gabriel Novaes tá numa draga terrível, sofrendo com dificuldades de coisas básicas, como um domínio de bola, um passe de lado, ele consegue errar. Então fica muito dependente do Vinícius, muito bem marcado, o Sander que não consegue subir porque tem que marcar o Jonathan Cafu, só sobra o Maguinho, que foi o único que teve alguns lances mais perigosos no primeiro tempo, como por exemplo um chute cruzado ali na área, né? E teve logo no começo do jogo uma falta cobrada pelo Palácios, se não me engano foi o Palácios que cobrou, que foi talvez o lance mais perigoso do Goiás no primeiro tempo. Em contrapartida, como o Maguinho subia pela direita, o Cuiabá aproveitava as costas do Maguinho e fazia todas as suas jogadas
pelo lado esquerdo, né? Quer dizer, a maior parte, né? As jogadas principais pelo lado esquerdo do seu ataque, lado direito da defesa do Goiás. E aí levou muito perigo com as cabeçadas do Davinho, com o Davidson, cabeceando com os cruzamentos vindo da esquerda. 2 vezes o Tadeu fez milagres para defender as cabeçadas do Davinho. Não à toa o Davidson até cumprimentou ele, né? Por conta de todo esse bom trabalho que o Tadeu estava fazendo. E não foi só isso, o Tadeu defendeu bolas chutadas da entrada da área, bolas chutadas um pouco de fora da área ali, chutes perigosos que o Cuiabá chutava com um espaço. Porque conseguia fechar a subida do Goiás, que não conseguia propor jogo, não conseguia fazer o que deveria fazer, que era propor o jogo em casa, não consegue. E aí deixa espaços que o Cuiabá soube aproveitar. E o Cuiabá chutava de fora da área, cruzava do lado esquerdo, levava perigo pelo lado direito, onde o Sander tinha que fazer uma marcação, muito mais preocupado em marcar do que de fato em atacar, o que deixava o ataque do Goiás um pouco capenga, né, como eu falei, deixava o ataque um pouco deficiente, não tinha tanta qualidade. Quando o Goiás subia era com poucos jogadores. E aí foi um 0 a 0 no primeiro tempo, onde a torcida do Goiás vaiou, e até com uma certa razão, né? O time estava mal organizado e estava fazendo o que digamos assim, ele devia fazer, o Cuiabá fazer aquilo. Era o Jonathan Cafu que tinha que ficar preso na defesa para marcar o Sander, e não o contrário. E o Goiás estava deixando o Cuiabá gostar do jogo, jogando na serrinha, né? Segundo tempo veio, e aí pouco ali no começo do jogo a gente já teve o gol do Cuiabá. O Cuiabá fazendo boas jogadas ainda pela esquerda, ainda nas costas do Maguinho, né? Fez a jogada com uma bola lançada, inclusive foi pelo Empereur, o zagueiro, que ele deu uma cavadinha e conseguiu colocar a bola pro Davidson fazer um belo gol muito bem articulado do Cuiabá. E aí, ganhando de 1 a 0, o Cuiabá recuou as suas linhas e começou a segurar mais o placar, né? E obviamente, quando você recua, você chama o adversário para o campo de ataque. E o Goiás acabou indo mais ao ataque no segundo tempo, porque o Cuiabá tirou o pé, como a gente costuma falar, né? Segurou um pouco mais o jogo, tentou controlar um pouco mais. E o Goiás logo colocou alguns jogadores no segundo tempo, fez algumas trocas. Na verdade foram 4 trocas, mas as mais importantes para mim foram o Guilherme, que entrou muito bem, e o Apodi, que é sempre o desafogo do Goiás, né? Só que mesmo assim, o Goiás não conseguia ter uma criatividade para levar grande perigo pro Walter. Eu não me lembro do Walter fazer nenhuma defesa difícil. O Walter fez algumas defesas. Difíceis não. Lances claríssimos de gol do Goiás, não lembro de nenhum. Teve uma bola cruzada que o Apodi quase chegou nela, mas foi só. O resto era o Goiás rodando ali perto da área, o que de fato é sempre um perigo, né, para o adversário. Cuiabá, para mim, recuou demais no segundo tempo. Poderia ter aproveitado os contra-ataques de forma mais eficiente, porque teve espaço, teve chances de contra-atacar nas costas dos zagueiros, que subiram suas linhas, né, os zagueiros do Goiás. Poderia até ter tido melhor sorte e fazer um placar até maior, se não fosse as falhas nos toques, principalmente do Ronald, lá do Cuiabá, que o Ronald errou muito passe. O último passe ali para definir o jogador que ia finalizar pro Cuiabá, geralmente caía nos pés do Ronald, e aí ele errava toda vez e acabou, né, não proporcionando aquele contra-ataque que seria para definir o placar, né, a fazer um 2 a 0 ali pro Cuiabá, que não fez falta, porque o Goiás não conseguiu pressionar ao ponto de levar perigo pro Walter, e o Cuiabá também controlou o jogo ali, né? Conseguiu propor o seu posicionamento defensivo, méritos do Antônio Oliveira, né? Que fez uma armação muito bem organizada defensivamente ali do Cuiabá, e o Goiás não teve forças dentro de para conseguir bater um rival direto pela permanência na Série A, que é o Cuiabá. Goiás, que vai ter na próxima rodada o Fluminense para enfrentar. Depois tem que jogar contra o Vasco, que é um jogo direto de G4, perdão, de Z4, né? Então, assim, é uma disputa ali embaixo, onde o Goiás acaba saindo muito atrás com essa derrota em casa. Em casa o time tem que fazer valer o seu mando. E aí, quando você tá numa Série A, enfrentando rivais diretos, e não consegue impor a pressão dentro do seu próprio estádio, do seu próprio campo, dentro de casa,
cara, aí é complicado, viu? É complicado. E aí é o que eu falava sobre o Emerson Ávila, né? Que ele é ele é um técnico interino. Então assim, ele tem ações de técnico interino. Ele já poderia ter mexido no intervalo do segundo tempo para melhorar o time, que tinha vários problemas ali, né? Por exemplo, o Gabriel Novaes só foi sair lá no final do segundo tempo, que é um jogador que não tava fazendo nada, não tava jogando bem, tava prejudicando os ataques do Goiás. O Apodi já poderia ter entrado no começo do segundo tempo para desafogar o lado direito, dar mais velocidade e impedir que o Cuiabá fizesse os ataques pelo lado esquerdo, que foi exatamente por onde saiu o gol do Deivinho. Não fez, e aí tomou o primeiro gol, só foi fazer substituições depois que tava sofrendo a derrota. Aí, cara, fica difícil, né? Fica complicado você remediar, é muito melhor você prevenir. E a prevenção tática é uma coisa mais vista em técnicos com mais experiência de, digamos assim, técnicos interinos, né? Técnicos mais experientes em comandar equipes na Série A, o que de fato não é o caso do Emerson Ávila. Então, né, o Goiás fica deficiente desse comando técnico mais incisivo. Antônio Oliveira é um técnico que já tem essa experiência, então ele chega com um pouco mais de gabarito e conseguiu colocar o Cuiabá numa situação mais confortável, chegando agora aos 11 pontos, empatando com o Internacional. Cabe ao Goiás agora tentar reorganizar aí a casa, vai enfrentar o Ginásio, né, aquele time na Sul-Americana, e deve conseguir um bom resultado, é um time bem relativamente fraco, né, na Sul-Americana, deve conseguir um bom resultado para recuperar o bom ânimo e a confiança para enfrentar o Fluminense, né, que é um dos melhores times aí da Série A nesse ano 2023. Cabe ao Goiás recuperar aí as forças e parabenizar o Cuiabá, né, pela vitória, e deixar uma nota aqui, né, de deixar os meus sinceros sentimentos aí pro Deivinho e pra família da Munique. Ele fez uma declaração lá, né, deu um desabafo ali no final do jogo ali falando nos microfones, né, e chorou bastante, se emocionou bastante ali com a perda, né, de uma pessoa querida. E aí aqui o canal deixa todos os sentimentos ao Daverson e à família da Munique, né, e todos aqueles que estão sofrendo com essa perda. Essa foi a análise. Se você curtiu, deixe seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos e um abraço do torcedor atleticano.